A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Você que não é inscrito no nosso canal, que assiste nossos vídeos, por gentileza, se inscreva no nosso canal. Todo vídeo que subir na plataforma digital, o de YouTube, lhe enviará uma notificação. Todo vídeo que sobe na plataforma digital. Irmãos, eu tenho um assunto muito sério para falar com os irmãos aqui, todos os nossos inscritos do canal. Deus vai permitir algo muito terrível nas igrejas evangélicas no Brasil. Deus vai permitir espíritos malignos entrarem no cenário evangélico para testar a fé do povo, a fé da família. Tem muita nojeira, irmão, muita profanação nas igrejas, muita gente que está brincando com Deus, está brincando com coisa séria. Muitos pregadores profanos que estão nos púlpitos pregando. Irmão, Deus vai permitir algo avassalador para provar a fé do povo, para saber mesmo onde que está o trigo. Entendeu, irmãos? Já está começando. Tem uns que estão até ligando. Que para nós, entendeu? Perturbado e com medo. Entendeu, irmãos? Porque as pessoas, irmão, as pessoas são acostumadas de viver na igreja de aparência. Tem muita aparência de crentão, né, irmãos? Mas por trás é outra coisa. É igual um sepulcro caiado, como o Senhor falou dos fariseus. É pintadinho por fora, bonito, tem uma aparência, mas por dentro está cheio de maldade e de hipocrisia. Né, irmãos? Porque, irmão, quem é genuíno, quem é fiel a Cristo, sofre, padece guerra, tudo. Agora a pessoa só viver perturbado, irmão, perturbado, ter uma vida sem paz, sem harmonia dentro do lar, porque tem coisa estranha, irmão. Tem coisa oculta. Em uns que tem pecado, coisas gravíssimas por trás. Então Deus deixa o demônio entrar, o espírito maligno entrar. E muitos estão brincando nas igrejas, brincando de ser crente. A chapa vai esquentar. Agora, para aqueles que são genuínos, servos de Deus genuíno, isso não faz nenhuma diferença, porque está firmado, tem uma estrutura sólida em Cristo. O nosso vídeo de hoje vai ser forjado no deserto para Deus. Vamos ler aqui 17 de 1 Rei, do verso 1 ao verso 10. O verso 10. Diz assim: Então, 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 Então,
Disse Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe, pois, a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão, e beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez, segundo a palavra do Senhor, retirou e habitou junto à corrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passando o dia, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai-te a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva que apanhava lenha. Chamou, disse: traze e peço uma vasilha de água para beber. Irmãos, aqui nós estamos falando do reino de Israel, o reino do norte. O profeta Aías encontrou com Jeroboão, que era moço, trabalhava no reino de Salomão, e profetizou para ele. Pegou o vestido, rasgou em 10 partes, pegou daqui as 10 partes. Tu vais ser rei sobre as tribos de Israel. Salomão tinha se desviado do Senhor, tinha se entregado à idolatria. Então, isso foi a causa, do pecado de Salomão, que gerou essas consequências do Senhor tirar 10 tribos da mão dele e dar para Jeroboão. E Roboão chamou todo o povo, e o povo veio ter com ele. Roboão, tira o peso que teu pai pôs sobre nós, é muito pesado. Depois ele foi consultar os moços que tinha com ele. Aí falou: não, o teu dedo mínimo será mais grosso do que o lombo do teu pai. Se teu pai castigou com açoite, castiga ele com escorpião. E o povo, as 10 tribos, abandonou Salomão para cumprir a profecia do profeta Aías. E aí ficou o reino de Judá, sua capital em Jerusalém, e o reino de norte, sua capital em Samaria. Reino do norte começou no ano 931 e o término dele foi no ano 722. Teve 19 reis ímpios e 8 dinastias. Foi 209 anos de reinado. E aqui sobe no trono o filho de Ori, Acabe, que casou com Jezabel, o pior de todos os reis. E o reino do norte estava entregue à apostasia, à corrupção, no tempo de grande crise. E aí, irmãos,
aparece Elias. Elias vem se apresentar perante Acabe. Então, Elias profetizou para Acabe, o Deus perante cuja face estou. Antes de Elias estar diante de Acabe, ele estava diante da face de Deus. Era um homem que tinha um relacionamento puro, santo, genuíno para com Deus. E ele apareceu, um homem que não descreve seu pai, não descreve sua mãe, sua cidade, Tesbe, era uma cidade, um lugar insignificante, sem nome, sem renome, não veio de uma dinastia, não veio de uma aristocracia, apareceu diante de Acabe, no momento negro da história do povo de Israel, o momento de abandono de Deus, de apostasia. Foi ali que Elias apareceu, mas ele falou que nem chuva e nem orvalho não ia cair, porque quando as colheitas prosperavam, irmão, dava fruto, se atribuía isso a Baal. Dizia que Baal era o fertilizador da terra. Então, Elias pregou, profetizou que nem chuva, nem orvalho não vai cair, não, segundo a minha palavra. Deus cerrou o céu. Mas depois, Deus mandou Elias sair de cena. Tem a hora, irmãos, do homem de Deus aparecer. Tem a hora de sair de cena, porque Deus tinha algo muito gigantesco para fazer com Elias, irmãos. E olha, irmão, e aí diz que os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e pão e carne à noite. Que coisa, que processo, que teste mais terrível. A escola do deserto traz para um homem de Deus, para aquele que tem relacionamento com Deus, que é um homem diferenciado. O que foi que Deus fez com ele? Um corvo, um animal que come comida podre, comidas apotefadas. Esse animal que Deus enviou para cuidar de Elias, para dar comida para Elias, é o teste, é o teste de Deus. E aí, veja o estágio. Esse daí foi o primeiro estágio. Agora, o segundo estágio foi que ele bebia do ribeiro de Carite, mas aconteceu que o ribeiro secou, a provisão acabou, a provisão cessou, mas ele não dependia da provisão, ele dependia do provedor. Então, muitas vezes, está sem um caminho, sem uma direção, mas o provedor cuidou dele. Irmão, o provedor
não secou. A fonte do provedor é eterna, é divina, não seca. Todo o tempo, Elias estava sendo abastecido por Deus. Era Deus que estava cuidando dele, conduzindo ele. Quando o estágio no deserto é um estágio longe da vista do homem, longe aonde ninguém alcança. O deserto, ele traz a sua pressão, o calor escaldante no deserto, e é ali que Deus vai treinando os seus homens, os seus mensageiros. O deserto tem um aspecto da solidão, do abandono, mas foi ali que Deus cuidou de Elias. Mas aí, irmãos, e aí o Senhor manda ele para Serepta. A palavra Serepta significa fornalha de fogo. É o caudilho de Deus. E aí ele foi para Serepta. Já tirou ele de um estágio e colocou ele no estágio mais avançado. Entenda uma coisa: quantos que Deus está colocando no estágio mais avançado, no processo mais doloroso. Para quê, irmão? Para queimar as escórias, para queimar o eu. No deserto, ninguém ouve os gritos, ninguém ouve os ai, ninguém ouve a dor. Mas foi ali, quando ele estava na casa da Serepta, ela tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ia cozinhar. O homem de Deus: faz primeiro para mim. Se diz o Senhor: a farinha não acabará e o azeite não acabará. Irmãos, e aconteceu o seguinte: o filho adoeceu e morreu ali. E Elias pegou aquele menino, levou lá, deitou sobre ele, orou, e Deus deu a vida para ela, para aquele menino. E ela falou: agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus é verdade na tua boca. Tirou ele dali. Não, irmãos, é a própria obra. É a própria obra que justifica. Não precisa querer justificar. É Deus que justifica. E todo aquele processo, Deus estava preparando ele para uma grande batalha. E aí o Senhor mandou ele, cara, andou para cá. Até quando o povo cocheará em dois pensamentos? Se é Deus, é Deus. Se Baal é Deus, servi. Se Deus é Deus, servi. Porque tinha muita gente que estava em cima do muro, irmão. E tem muita gente que está em cima do muro, nem sabe do que lado está. E Elias falou para os profetas de Baal: vocês, como são muitos, vocês matam aí o novilho e vocês clamam ao Deus de vocês. E eles clamavam: Baal, Baal, de manhã até a tarde, e não teve resposta. E Elias pegou as pedras e colocou as 12 pedras. Por quê? Porque as tribos estavam tudo dividida, estava tudo destroçada. Então
Aquilo dali era o símbolo da unidade, irmão, da unidade com o povo de Deus. Então Elias, ele pôs as pedras e erigiu um altar ali, e pôs o animal ali em cima e encheu de água. Fez um rego em volta do altar, encheu de água e clamou a Deus e Senhor, estou fazendo essa oração porque este povo virou as costas para ti. Mostra que tu é Deus de Israel e que eu fiz isso segundo a tua palavra. O fogo caiu do céu, irmão, e o fogo lambeu a água foi lambida, e o povo dizia, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pegai todos os profetas de Baal e levaram para o ribeiro e mataram, irmão. Então, Deus preparou ele para o desafio, para o Monte Carmelo. E Deus, irmãos, está preparando os seus valentes, aqueles que não se venderam, aqueles que não negociaram com o sistema, para uma grande batalha contra os profetas de Baal, que disseminam ensino falso, ensino pernicioso, ensino que está contaminando, que está quebrando a unidade da igreja. Mas, irmãos, lembramos também que o homem de Deus, ele tem pé de barro. Mas aí Jezabel mandou recado para Elias que ia matar eles, como ele matou os profetas de Baal. E aí, irmão, vemos a fragilidade do homem de Deus, que ele pediu a morte, né? Pediu a morte, correu com medo de uma mulher, ficou fragilizado. Aí o Senhor mandava o anjo de Deus trazer pão e carne, trouxe pão e carne para ele comer, e disse, Elias, levanta-te, porque muito grande é o teu caminho. O Senhor curou ele, irmão. O Senhor curou ele. E o final do seu estágio foi Deus tirar ele da terra, arrebatou ele ao céu do redemoinho e levou eles na sua carruagem de fogo. Então, Deus está trazendo esta reflexão para nós hoje aqui, falarmos deste assunto, falar para você que está no deserto, que está na solidão, que está no abandono, ninguém te vê, ninguém te enxerga, mas Deus está te enxergando, Deus está te vendo. Os homens de Deus, todos os homens que foram preparados por Deus, que foram homens diferenciados, eles tiveram o seu deserto, eles tiveram sua vida solitária, a sua vida de abandono. É uma preparação, Deus preparando os seus valentes, seus mensageiros, para atuar na hora que for preciso, na hora que for, na hora da necessidade, na hora do clamor, na hora que muitos estiver pedindo socorro, a trombeta de Deus vai bradar lá do homem de Deus e vai falar, levanta, agora chegou a hora de você mostrar. Quantos que estão fora, que estão fora de cena, irmãos,
que estão só na oração, só no jejum, na oração, só no clamor, aguardando a hora de Deus mandar ele entrar em cena. Igual é Elias. Elias não dependia da provisão, provisão acabou, ele dependia, era do provedor. Às vezes a provisão acabou na sua vida, mas a sua vida, você é dependente, é do provedor, é ele que tem uma fonte inesgotável, uma fonte que jorra, a fonte da eternidade, que jorra dele, irmão, e traz um manancial de vida. É no deserto, irmão, é no deserto que Deus renova os seus mensageiros, que renova os homens de Deus, que renova as mulheres de Deus. Às vezes, quanta coisa que está caindo, que está despedaçando, mas aquele que está em Cristo, irmão, nada disso deixa ele desesperado. Cai aqueles que saíram do trilho, que tomaram outro rumo, mas aquele que não perde o foco, irmão, ele vê as coisas acontecer, coisas terríveis acontecendo, mas ele está lá firme, na oração, intercedendo, clamando. Os verdadeiros homens de Deus se levantam no cenário. É na hora de guerra, é na hora de trevas, é na hora de escuridão, é na hora de crises, é na hora que os demônios estão atuando, estão agindo no cenário. É nessa hora que os verdadeiros homens de Deus se levantam e saem de cena e entram no cenário para executar o decreto de Deus. Então Deus está trazendo aqui essa reflexão para você que foi abandonado, que foi jogado fora. Alguém olha para você e não vê nada. Igual Gideão, irmão. Gideão, Israel, toda na idolatria, na escuridão. E Gideão pegou o trigo para salvar da mão do midianita. Para onde que ele levou? Não, ele teve uma estratégia, porque os que levavam paeira, os midianitas vinham e levavam tudo. Para onde ele levou? Para o lagar. Por que para o lagar? Porque não era tempo de pisar as uvas. Então ele usou o lagar para despistar os inimigos. Os inimigos procuravam ele na eira, mas ele estava no lagar. Então, foi isso que aconteceu, irmãos. A sabedoria que Deus deu para ele. Mas quando ele estava malhando, ele ouviu uma voz: Gideão, varão valoroso, Senhor é contigo. Quando ele virou, viu aquele varão: mas como que o Senhor é com nós? Cadê? Eu sou. Cadê o que o Senhor nos falou, nos desamparou, nos entregou na mão dos midianitas? O anjo falou: levanta-te, tu vais ferir ele como se fosse um só homem, irmão. Aonde que Deus apareceu? Deus aparece em homem de pulso, em homem que tem a valentia espiritual, é homens de estrutura. No tempo da guerra, os medrosos correm, os covardes fogem. É bom mesmo que fuja, irmão. É bom mesmo que desaparece. Que fica só aqueles homens que têm a genética de Cristo.
na veia, no seu ser. Tempo de guerra, os medrosos tudo fogem, os covardes fogem, os calça curta desaparecem, só fica mesmo os homens de fibra. Os homens de fibra não correm com medo da guerra, não corre não, não baixa a espada, está ali, está fora de cena, mas está preparado. É igual os soldados o exército que está no quartel. Quanto não tem ataque, está todo mundo quietinho ali, mas quando surge um ataque violento, aí vai as tropas de elite, as tropas de infantaria, eles saem tudo de dentro do quartel. E tem muita tropa escondida por aí, que na hora que for para agir, vai agir. Então é essa reflexão que eu trago para os irmãos aqui. Fique com Deus. Ósculo Santo na tua face.